Em nome de Jesus, amém. Amém. Me organizar aqui rapidinho. Porque eu sou das antigas, gente. Amém. Boa noite. Ai, gente, eu sou assim. Como eu participo no Kids, né? Todas as tias também são da mesma forma. Nós somos muito intensas. Então, toda vez que a gente faz uma pergunta para alguém, pode ser um boa noite, faz um cumprimento, a gente quer que a pessoa receba assim, de uma forma calorosa, sabe? Então, vamos fazer um combinado essa noite? Vamos lá? Toda vez que eu falasse para vocês, ou boa noite, ou fale para o irmão que está do seu lado, vamos prometer para mim que vocês vão fazer com intensidade? Vamos lá? Combinado? Então eu vou tentar de novo. Lá vai, de novo. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Olha, assim que Deus gosta, gente. Nós estamos aqui para louvar, para glorificar o nome do nosso Deus. E Ele gosta que a gente faça tudo com intensidade para Ele. Amém? O nosso Deus recebe, Ele merece tudo, do bom e do melhor. O nosso Deus. Amém? Então você hoje foi chamado para isso, tá bom? Para oferecer ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Amém? Então, o nosso tema de hoje, que nós vamos conversar, é sobre o tempo do rompimento chegou. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala bem forte: o tempo do rompimento chegou. Amém, glória a Deus. Então, gente, se você crê, se você tem fé, amém? Eu creio que todos vocês aqui que estão aqui têm fé. Eu creio em nome de Jesus. Se você crê que você tem fé, então, hoje você vai viver esse rompimento na sua vida. Mas, Laiane, romper é tão fácil assim. Gente, eu vou mostrar para vocês que nós temos tudo que é necessário para romper. Não existe uma fórmula mágica, super extraordinária para a gente viver o melhor de Deus. Não existe. Tudo que é necessário para a gente viver uma vida de rompimento, o Senhor já nos entregou. Mas o que é que falta? A gente tomar posse, a gente receber. Combinado? Então, nosso texto base, eu quero iniciar primeiramente com Romanos. O capítulo 8, Romanos 8, eu vou ler o 17 e o 18. Amém? Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia está nos afirmando aqui, né, que nós estamos passando por um processo. Nós fomos, né, adotados pelo Senhor, nós recebemos o Espírito Santo e a partir daí nós somos tornados filhos. Mas existe algo muito importante que a gente precisa entender. Que a partir do momento em que você é tornado filho, você se torna também Lá vai, novamente. A partir do momento em que você se torna filho, você também se torna herdeiros. Então, o primeiro ponto que eu quero que a gente grave, que a gente pegue hoje, é que nós somos herdeiros. A partir do momento que o Senhor Jesus, ele venceu ali na cruz, tudo aquilo que foi conquistado por ele, foi conquistado por nós também através dele. Por isso que nós somos co-herdeiros com ele, amém? Então, esse é o primeiro princípio que eu quero que vocês peguem, que vocês guardem essa noite, amém? Então, é algo muito importante que a gente guarde isso nos nossos corações. Que existe uma herança reservada para nós, né? O direito a essa herança, ele não vai ser conquistado ainda. Ele não vai ser, não é necessário que se mova ainda céus e terras para que a gente conquiste essa herança, porque ela já está à nossa disposição, sabe? E eu fico observando que tem muitos cristãos que eles vivem uma vida de abatimento, uma vida de derrota, sabe? E não é
isso que o Senhor quer para a nossa vida. Sabe, você já viu aquela pessoa, quando você conversa com ela, ela vive abatida, mas ela é cristã. E essa não é a nossa realidade. A gente tem que saber que o Senhor, Ele tem coisas tão grandes, tão maravilhosas, guardadas para nós, sabe? Nós somos herdeiros. Então, nós temos que viver segundo isso, segundo o que a palavra diz ao nosso respeito. Amém? Então, a palavra do Senhor também afirma, né, que nós temos uma herança que é incorruptível, que ela é eterna. Mas a palavra também nos garante, né, que ainda aqui na terra nós podemos colher do melhor fruto, colher do bom e do melhor. Amém? Você crê que você vai reinar com Cristo? Você crê que você tem uma recompensa? Não você crê? Mas você também crê que um pai, quando ele tem uma herança para o filho guardado, e a herança no natural, ela é dada para o filho, né? Quando o pai, ele falece, não é? Mas aqui, deixa eu perguntar para vocês, esse pai que tem essa herança guardada para o filho, enquanto ele ainda está em vida, ele deixa de dar o melhor para o seu filho? Não. Ele deixa de conceder privilégios aos seus filhos? Não. Você vê o filho vivendo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor. Então, o que eu quero que vocês entendam, que nós em vida devemos colher aquilo que o Senhor tem reservado para nós, aquilo que o Senhor está separando para nós, sabe? E eu tenho certeza, como o versículo fala, não se compara ainda ao que a gente vai ver. Tem coisas muito maiores reservadas para nós, mas aqui também em vida nós temos que colher. Amém? Nesse momento eu quero que a gente abra em Mateus. Mateus 15, 21 e 28. ao 28. Então, né, como eu estava conversando com vocês, a gente acabou de ter uma peça-chave aqui para iniciar, né, que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, e é o que tem, né, sido ministrado na nossa vida todos os dias. Marlene, por que tu está falando sobre herança? Por que tu está começando a falar sobre isso? Vocês vão já entender, né? O nosso tema é o rompimento, e vocês vão compreender daqui a pouco por que eu precisei começar primeiro enfatizando que existe algo reservado para nós. Amém? Porque quando a gente pensa assim, gente, eu quero romper, mas você vai romper para quê? O que você quer romper? O que você quer alcançar? Sim, se você não tem um alvo, se você não tem algo de melhor reservado a você, você vai querer romper? Se não tem nada de melhor reservado a você, mas quando você sabe que tem algo, você quer, sabe? Você vai além. Quando a gente coloca diante de algumas situações, diante de algumas dificuldades, né? O Senhor, Ele acaba nos capacitando, o Senhor acaba nos moldando, o Senhor, Ele vai nos dando as estratégias necessárias. E eu acredito que hoje, eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele vai ministrar no coração de cada um aqui, para entender qual é a barreira que tem impedido de você desfrutar a herança que o Senhor já disponibilizou para você. Amém? Então, nós vamos começar primeiro aqui com Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, eu acho muito legal essa passagem, sabe? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Imagina só. Eu ainda não passei por essa experiência da maternidade, mas eu sei que as mães, elas vão entender o desespero dessa mulher, né? Ela estava com a filha em uma situação em que, com certeza, ela não sabia qual seria o amanhã dessa pessoa, né? Dessa criança. Então, ela vinha desesperada atrás de Jesus, né? Falando, tem misericórdia de mim. Ela queria que algo fosse feito pela filha dela. Mas ele não respondeu. Ele não respondeu. Eu fiquei pensando assim, Jesus não respondeu. Todas as vezes, na maioria das vezes, na verdade, que eu vou ler a Bíblia, que tem alguém chamando por Jesus, pode ser criança, o Senhor, Ele quer dar atenção, Ele quer atender. Eu falei assim, não, tem alguma coisa aí. O Senhor, Ele não respondeu porque Ele sabia o que ia acontecer. Aquela mulher ia tomar uma atitude que seria necessária para aquelas pessoas que estavam ali. Amém? Então, nesse momento, né, quando Jesus ele não atendeu os discípulos, eles chegaram ao pé dele falando assim, mestre,
Senhor, despede-a. Ela vem gritando atrás de você. Faça alguma coisa, tá todo mundo vendo, né? E olha só o que Jesus falou. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se o Senhor estivesse falando assim. Eu tenho algo para oferecer. Eu posso dar. Mas o que eu tenho reservado não é para ela. Por quê? Porque ela não faz parte da minha herança. Ela não está como filha. Sabe? O Senhor está falando que aquilo que ele tinha reservado era para os discípulos dele. E ela não estava incluída. Para os discípulos, para as outras pessoas que faziam parte ali, naquele momento, daquilo que era herança para ele. Amém? Então, ela chegou, olha a atitude dessa mulher. Ela chegou, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, olha a resposta de Jesus. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É como se ele estivesse confirmando ali, né? Como é que eu posso tirar dos meus filhos e dar para você? Né? Você não está inclusa ainda aí. E olha só, né? Ela disse, Senhor, olha como essa mulher foi sábia, sabe? Vamos colocar no lugar dessa mulher. Será que a gente teria essa mesma atitude? Será que a gente responderia dessa forma, sabe? Esses tempos eu tenho aprendido tanto com o Senhor. Eu tenho deixado o Senhor ministrar no meu coração, né? Visto assim, andado mais perto com algumas pessoas. E eu tenho aprendido muito com a vida dessas pessoas, né? De que às vezes, gente, é tão melhor você se calar. Às vezes é tão melhor você ficar, sabe? Você receber do Senhor. Às vezes é tão melhor quando você mata sua carne, sabe? Quando você diz um não para si mesmo, é muito melhor, porque quando você diz um não para si mesmo, você está dizendo um sim para Cristo, e Ele está sendo glorificado na sua vida. E essa mulher, ela falou assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Gente, essa mulher, ela teve uma revelação muito grande nesse momento. Sabe o que ela reconheceu? Que aquilo que o Senhor entregava era muito bom, era tão precioso, que até as migalhas ela queria. Se caísse uma migalha, ela estava disposta, ela queria aquela migalha, porque ela sabia que aquilo que estava sendo oferecido para os filhos era muito bom. Amém? E o Senhor respondeu assim para ela, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é muito bom, amado. Aquela mulher, era como se ela estivesse falando assim para o Senhor, bom, eu sei que eu não sou filha, eu sei que eu não tenho parte nessa herança, o meu intuito aqui não é fazer com que o Senhor tire dos seus filhos e me dê, mas aquilo que estiver sobrando eu quero, amém? Agora que a pergunta que eu quero fazer aqui, nós, como filhos, você está sentado à mesa, tudo aquilo que o Senhor está oferecendo ali, para os filhos você está incluso. Então aquela mulher que não estava sentada à mesa, ela estava pedindo pelas migalhas que estavam caindo. Então você que está sentado à mesa está aproveitando aquilo que o Senhor tem para você? Você tem aproveitado cada uma das promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida? Amém? Amados, nós temos um banquete à nossa disposição, sabe? Quando a gente for passear pela Bíblia, a gente vai ver tantas promessas, tantos milagres que o Senhor, Ele faz. E às vezes a gente não pega isso para si. Não se apropria daquilo que tem na palavra do Senhor. Isso significa que a partir do momento que nós não fazemos isso, nós estamos andando no natural. Nós estamos andando de acordo com a nossa mente, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas emoções, mas não estamos andando de acordo com o Espírito de Deus. Então nós devemos andar segundo o Espírito, sabendo que nós somos seres espirituais. Amém? Então aqui, amém. Quem é que faz parte desse banquete? Quem faz parte desse banquete? Quem é que quer aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você? Amém? É isso que eu quero, gente. Que vocês recebam com fé. Eu quero, Senhor. Eu não quero deixar que nada se estrague. Não, eu quero até essas migalhas. Eu não quero deixar nada se estragar. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele tem o prazer de nos abençoar, né? E nós, né? E nós devemos viver tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Mas, como eu estava falando, né? Ele tem muita coisa para oferecer? Ele tem muita coisa para oferecer? Sim. Amém?
No entanto, existem algumas barreiras em nossa vida que precisam ser rompidas para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Vamos pensar assim: se Deus ele é tão tremendo, se Deus ele é tão grande, faça uma autoanálise. Será que você está vivendo de fato tudo aquilo que Ele preparou para você, que Ele reservou? Faça uma análise de cada área da tua vida. Faça uma área da sua área emocional, do seu emprego, da sua família, da sua saúde. Veja cada área, cada área. E comece a se perguntar: Senhor, será que eu estou vivendo realmente aquilo que o Senhor quer? Sabe, às vezes o inimigo é tão invejoso, que ele tenta todo o tempo, né, tá colocando setas na nossa vida para que a gente pense que nós não merecemos, que nós não conseguiremos viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós, porque de fato nós não merecemos, mas através do Senhor isso é possível. Amém? Então a primeira barreira que eu vou apontar para vocês agora é a justiça própria. E é algo que os nossos pastores têm ensinado bastante para a gente. Mas Laiane, a justiça própria? Eu sou herdeira em Cristo. E eu tenho muitas coisas reservadas para mim. A justiça própria é uma barreira que faz com que eu não viva aquilo que o Senhor tem reservado para mim? Sim, com certeza. Vamos lá. Lá em Gálatas 4, do 1 ao 7. Por favor, Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7. Amém. Nós estamos falando sobre herança e essa passagem ela também vai falar, né, sobre herança. E vai trazer algumas coisas, algumas informações que são importantes para a gente aprender aqui, né? Diz assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, enquanto ele for menino, ele não se difere de servo. Apesar de ser menino, é como se ele não tivesse aí ainda como obter, como desfrutar da herança que estava disponível para ele. Por quê? Porque ele é menino. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, ele está ali debaixo desses tutores, desses cuidadores. Então ele não pode ali desfrutar ainda daquela herança que está disponível para ele, né? Assim também nós, aí já entra a gente, vai fazer um paralelo com a gente agora aqui. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, quando nós éramos meninos, nós estávamos reduzidos à lei. Significa que se você anda debaixo da lei, você é um menino. Você não está se alimentando ainda do alimento que o Senhor tem para te oferecer, que é muito mais. Você está bebendo leite ainda. Você ainda é imaturo. É isso que a palavra está trazendo aqui. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para o quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe, o Senhor Jesus, ele veio para isso, para nos remir, para nos tirar da lei e nos colocar debaixo da graça. E olha só, a partir do momento que o Senhor Jesus faz isso, o que acontece com a gente? Olha só. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Se você vive pela lei, você ainda é imaturo, amado. Você ainda se alimenta de leite, sabe? E a maturidade, o crescimento, ele vem através da graça. Amém? Então, se você vive debaixo da lei, é como se você vivesse como servo. Você vive como servo. E aí eu pergunto para vocês: um servo, ele tem direito à herança? Um servo tem direito à herança? O servo não tem direito à herança. O filho tem direito à herança?
Então, se você vive debaixo da lei, você não tem direito à herança. Mas se você vive debaixo da graça, você tem direito à herança. Amém? Então, é isso que o Senhor quer para a nossa vida, que a gente viva debaixo da graça. Portanto, se você quer viver o melhor para a sua vida, você precisa romper com a barreira da justiça própria. Por quê? Porque a lei, ela representa isso. A ideia de que através do nosso próprio merecimento, que nós vamos viver o melhor do Senhor. Então, a lei, ela representa isso. Significa que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu conseguir ser toda certinha, se eu conseguir fazer tudo perfeito, eu vou conseguir viver o melhor de Deus. Não. Justiça própria, irmão, não é através de você. Imagina só, gente, se o Jesus, ele não tivesse vindo aqui para a terra, não tivesse passado por todo esse processo, e a gente tivesse que viver debaixo do nosso merecimento, debaixo, de qualquer tipo de merecimento nosso. Imagina só, será que a gente conseguiria desfrutar de alguma coisa que vem de Deus, se Deus é tão perfeito, sabe? Através de nós mesmos, a gente não conseguiria viver nada que o Senhor tem reservado para nós. Nada, porque a nossa condição humana nos limita a muitas coisas. Essa é a verdade. Quando a gente vai tentar imaginar o melhor para a nossa vida, a nossa condição humana sempre vai fazer com que a gente reduza. Com que a gente pense o mínimo. Você pode estar pensando que você é o maior sonhador, mas não se compara ao que o Senhor tem para você. Não se compara, porque o pensamento do Senhor vai muito além do que o nosso pensamento. Amém? Então você precisa romper com a justiça própria, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para você, para que você possa desfrutar daquela herança que o Senhor tem para você. Amém? Glória a Deus. Estão comigo? Amém. Tem uma outra passagem que é em 1 Coríntios 2, do 9 a 12, que eu também achei muito interessante. 1 Coríntios 2, 9 ao 12 diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Então, as obras do Senhor, os planos dele são grandiosos para a nossa vida, né? Tanto que não se abarca na nossa mente. Está falando que não passou pelos teus olhos, não passou pelos teus ouvidos, não passou pela sua mente, não passa na sua cabeça aquilo que o Senhor tem reservado para você, aquilo que o Senhor tem guardado, não passa, sabe? E somente o Senhor sabe. Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão perfeito, sabe? Que ele nos deu a possibilidade de conhecer. Como é que ele deu essa possibilidade, Laiane, de conhecer? Por meio do seu Espírito. Amém? A partir do momento que você recebe o Espírito e ele sabe de todas as coisas, a partir dele, você tem a oportunidade de conhecer. Então é por isso que é importante a gente ter essa comunicação com o Espírito Santo. Porque a partir dele ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai começar a te mostrar por onde você tem que ir para você começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você. Amém? E eu acho muito interessante porque esse versículo fala que é gratuitamente. É gratuitamente. E Deus, ele é tão perfeito, ele faz tudo perfeito mesmo. Porque se a gente conseguisse saber, imagina, se a gente conseguisse saber, sabe, até onde a gente consegue ir, pelo nosso merecimento mesmo, muitas pessoas fariam isso. Muitas pessoas iriam preferir não ser guiadas por Deus e preferir ser guiada pelo seu merecimento, pelo seu esforço próprio. Só que o Senhor, ele fez assim, você não vai saber. Mas se para você saber, vai ser através do meu Espírito. Amém? E melhor ainda, é de graça. Você só tem que receber. Amém? Glória a Deus.
Então essa é a primeira barreira, né, que eu conversei com vocês, é sobre a justiça própria. Tudo isso está relacionado, né, com o fato de você entender que tudo é através do Senhor, que tudo já foi pago ali na cruz, que você vai receber gratuitamente, que isso já está disponível para você. Amém? Então a partir do momento em que eu passo a viver na dependência do Senhor, na dependência do Espírito, eu passo a poder, a viver, a conhecer aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Amém? E a segunda barreira, eu reservei duas barreiras. A segunda é a falta de fé. Por que que eu coloquei duas? Vou já explicar para vocês. A falta de fé. Se você quer viver os planos de Deus, você precisa crer. Amém? Lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amado, se você vive com Deus, você tem que saber que o Senhor recompensa aquele que os buscam. Que o Senhor, Ele tem prazer em cuidar de nós. Que o Senhor, Ele tem prazer de nos presentear. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele reserva as melhores coisas desse mundo para nós. Nós temos que crer isso. Sabe, nós temos que crer que o nosso Deus nos ama e que Ele tem sim coisas boas para a gente. Amém? Nós precisamos crer nisso. Mas, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus. E Deus, Ele quer nos abençoar. Tudo já está liberado para nós no mundo espiritual. Tudo já está liberado. Na Bíblia fala, inclusive, que nós somos mais que vencedores. Você anda como vencedor? Ande como vencedor, irmão, porque você é mais que vencedor. Amém? Mas eu preciso crer que tudo isso está disponível para mim, né? Eu preciso ter fé antes de tomar qualquer atitude, porque a fé faz com que a gente vá cada vez mais longe, cada vez mais longe. Eu estava conversando na célula, né, sobre o estudo, estava falando a respeito se você anda pela fé ou pela obediência, e a gente conversando, né, a gente começou a falar assim, que a partir do momento em que você passa a fazer as coisas não pela fé, né, mas mesmo ligado no obedecer, você passa a viver totalmente no natural. Totalmente no natural. Então vamos lá. Digamos que tem uma célula. E aí, essa célula, ela no primeiro dia, ela tá lotada, tá muito bonita e tal. Aí, digamos que a pessoa, ela tá agindo no natural, ela não tá indo na fé, ela só tá obedecendo. Aí ela vai pensar que ele é o líder. Eu sou o líder. Eu tenho que estar toda vez nessa célula e tudo mais. E a pessoa vai lá e bota e arruma, e bota a cadeira e deixa tudo perfeito. Pau. Primeiro dia, foi, gente. Outra célula já começa a diminuir. Ele não está com fé. Ele não está sendo guiado pela fé. Ele está lá, né? Só obedecendo. Rapaz, esse povo é ingrato. Ô povo ruim. Ô povo que falta célula. Eu vou ver nos status dele o que eles estão fazendo. Aí vai lá no status. E ó, aqui, ó. Esse daqui não foi pra célula por quê? Foi pro shopping. E continua. A terceira célula não foi tão legal. E ele vai sendo guiado o quê? Pelas emoções dele, vai ser guiado pelos pensamentos dele, não vai sendo guiado pela fé. Então, cada vez mais, qualquer barreira que ele encontrar na vida dele, ele vai cair, ele vai cansar. Chega um momento que ele não vai aguentar, sabe? Porque ele está sendo guiado todo momento pela condição humana dele. Mas, se você for guiado pela fé, amados, não tem limites, sabe? Porque nós estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então vamos lá, numa outra situação. Essa pessoa está sendo guiada pela fé. Lá vai. Primeira célula está lotado. Ela vai engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso. Segunda célula, não está lotado. Ela entende que é através do Senhor, que é pelo Senhor. Sabe, ela não vai deixar ser guiada pelos pensamentos dela. Os nossos pensamentos nos enganam, nosso coração nos engana, as nossas emoções nos enganam, sabe? Mas ela vai falar, Senhor, tudo é para ti. Eu creio, ela não vai se guiar pelo aquilo que ela está vendo. Ela vai se guiar pela palavra, por aquilo que é ministrado por ela, por aquilo que o Espírito Santo guia ela, amém? Então não adianta se a primeira, a segunda, a terceira célula está cheia ou se está vazia, ela vai perseverar e vai dar tudo certo, não vai? Em nome de Jesus, amém. Dá sede, irmãos.
O meu esposo, o Jefferson, para a honra e glória do Senhor Jesus, há pouco tempo, né, a célula dele multiplicou. E aí eu não fazia parte da célula dele por muito tempo, porque eu só fui mesmo depois que a gente casou. E aí eu achava muito lindo o envolvimento da célula dele. Os meninos eram, nossa, super envolvidos, super amigos. Achava muito bonito mesmo quando eu entrei. Eu fui realmente impactada quando eu entrei na célula dele. Mas aí, né, na medida que eu fui convivendo, eu fui descobrindo que nem sempre foi assim. Nem sempre. As primeiras células que eles realizaram eram 3 pessoas. E às vezes a célula não era nem presencial, mas a célula era online. Aí estavam lá as 3 pessoas online reunidas lá, orando. Se ele fosse guiado por qualquer pensamento contrário, se ele fosse guiado, sabe, por qualquer coisa que não fosse vinculado àquilo realmente que o Espírito Santo quer ministrar sobre a vida dele, quer dar para ele, se ele não fosse guiado por isso, ele teria desistido. Imagina só você, primeira célula 3 pessoas, segunda célula 2 pessoas, célula online, irmão, não dá nem para você vir aqui em casa, sabe, na nossa condição humana, será que a gente vai querer se desmotivar? Na nossa condição humana, mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, amado, não. Então ele continuou fazendo a célula, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, de que a glória é dele, é de Deus, sabe? É ele que nos inspira, é ele que nos dá, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, a célula dele multiplicou com mais de 20 pessoas, amado, sabe? Isso é para ele, é para o Senhor, sabe? Então, amado, se você se deixar ser guiado pelo Espírito, você não tem noção de onde você vai parar. Eu vejo isso na nossa própria igreja, sabe? Para quem está aqui desde o início, sabe como era a nossa condição, sabe exatamente por onde a gente começou, bem aqui do lado, sabe? Acho que não tinha nem cadeira, não tinha nem caixa, e era aquele negócio. Aí quando a gente chegou aqui, a gente foi fazer o ministério, né? O Ministério de Artes. E aí eram poucas pessoas ainda. E a gente começou a se reunir. Então eu vou participar do ministério. Eu também quero participar do ministério. Eu quero. Pronto, tá todo mundo aqui. Gente, mas a gente vai apresentar para quem que já tá todo mundo aqui? Tava todo mundo. Eu fiquei umas 3 ou 4 pessoas assistindo a gente dançar, mas desistiu? Não, o ministério está até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Amém, então, quando nós andamos na fé, nós andamos pelo Espírito, né? Então nós estaremos capacitados para avançar de glória em glória, independente do que eu estou vendo, amém, amados? E lá no capítulo 11 de Hebreus, ele traz inúmeros exemplos de pessoas que viveram o sobrenatural de Deus, né? E conseguiram tudo isso por meio da fé. Se vocês tiverem a oportunidade em algum momento, né? Eu não vou ler ele por completo, vou dar alguns exemplos. Mas, gente, é muito lindo. Ele vai falando uma série de pessoas, sabe? Uma série de personagens que são muito importantes na Bíblia. E falando, né? Que eles venceram por meio da fé. Então, lá diz, por exemplo, que Abel, que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício, amém? Foi pela fé que Enoque foi transladado para não ver a morte, mas Enoque, ele foi tomado por Deus e foi arrebatado por Deus para ele não ver, para ele não provar a morte. Olha só a fé desse homem, amados. Olha só como ele agradava a Deus, sabe? Foi pela fé que Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, arquitetou uma arca para a salvação da sua casa. Gente, uma arca daquele tamanho nunca tinha sido feita, mas ele foi divinamente instruído por Deus. Será que ele já sabia que em algum momento a terra ia ser totalmente inundada? Ele não sabia de nada disso, nada. E às vezes, sabe, o Senhor, ele quer nos usar e a gente acaba dando muitas desculpas. E eu acho que eu não sei não. Eu acho que eu não sou bom para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Eu acho que eu não sou capaz. Não vai dar certo. Será que Noé sabia fazer tudo aquilo? Não sabia. Ele só tinha, sabe o que? Um coração disposto. Ele queria. Assim, Senhor, é isso que o Senhor quer? Então tá bom. Eu tô aqui, eu tô disposto. Me usa. Eu quero. E assim foi que aconteceu. Amém? Então tudo isso aconteceu pela fé. Pela fé.
Foi pela fé também que Sara recebeu o poder de ser mãe, independente da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. E quando essa promessa ela foi feita a Sara, não foi logo instantâneo assim que ela teve o filho dela, não. Ah, você vai ficar grávida, Sara. Ela sou idosa. Depois, daqui um tempo, um diazinho, ela apareceu grávida? Não, mas ela continuou acreditando. E aconteceu. Várias outras coisas aconteceram durante esse percurso. Amém? Mas aqui fala que independente da sua idade, ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa a ela. Amém? Que era o Senhor. E também fala nesse capítulo que foi pela fé que Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque, sendo esse o seu filho unigênito, a sua descendência. Mas ele confiou em Deus acima de qualquer coisa. Nada era mais importante do que Deus para ele. Nada. Sabe? Imagina só. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra em que eu te mostrarei, e de ti farei grande nação. E aí as promessas são liberadas para Abraão. Eu vou. Beleza, eu vou. Você vai ter filho, Abraão, você vai ter um descendente. Ele sou idoso, minha esposa também é idosa. Ok, aí beleza, irmão. Passou muitas coisas e tudo mais, e vem Ismael e tal. Beleza, conseguiu. Isaac nasceu depois de muita luta. E aí lá vai o Senhor. Me dá Isaac. Imagina, irmão. Se coloca aí no lugar de Abraão. Como é que está a sua cabeça? Mas é o meu unigênito, é a minha descendência. Lutei tanto por ele, agora ele chegou. Eu vou entregar. E ele foi obediente, ele creu tanto em Deus, tanto em Deus. Eu fico imaginando assim, né? Ele pegando o filho dele e levando para o local de sacrifício. Eu não sei o que estava passando na cabeça de Abraão, mas eu tenho certeza que ele não estava feliz, gente. Ele ia triste, mas ele ia. Eu confio no Senhor. Confio no Senhor, independente do que está acontecendo, eu confio em Ti, Deus. Sabe? E o Senhor poupou a vida do Isaac. Amém? Então, a partir do momento que você crê, você começa a agir sob o direcionamento do Espírito. Então, se você tem fé, você não vai ficar parado, porque a partir do momento em que você começa a crer, a partir do momento que você começa a ter fé, aquilo mexe em você. Mexe, sabe? A partir do momento que você começa a crer, que você começa a ser guiado pelo Espírito Santo, você não fica parado, porque o Espírito Santo começa a te dar direcionamento, começa a te dizer como você tem que agir, sabe? E é por isso que um dos motivos que eu escolhi apenas essas duas barreiras, porque eu acredito que a partir do momento que você tem fé, que você é guiado pelo Espírito Santo, qualquer outra barreira você consegue quebrar, irmão. Qualquer outra barreira. Então, se eu for perguntar pra você, qual é a tua barreira? A minha barreira é porque eu tenho medo. Se eu tenho Espírito Santo, você vai conseguir vencer. Minha barreira é dificuldade financeira. Bom, se você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar, irmãos. A minha barreira, eu tenho depressão, ele vai te curar. Então, se você é guiado pela fé, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nenhuma barreira vai ficar sobre você. Amém? Glória a Deus. Então, a partir do momento que você é guiado, né, pelo Espírito Santo, isso basta para você romper. Amém? Então, ele te tira de toda a mornidão, de toda a passividade. Ontem a gente estava aqui no cursão, a gente teve um momento muito especial. Um momento tão bom. Cara, eu fico observando que o Espírito Santo, ele age assim na simplicidade. Era uma reunião, amados, assim, um curso, né? E a pastora menina muito usada por Deus, né? E eu achava muito legal, porque ela sempre falava assim, gente, é simples. Você crê? Você crê? E olha, a gente fica no cursão aqui das 17 horas, já tava passando das 21, né? Mas aí você fica pensando lá, eita, minha costa, tem que um sono, um negócio, eu quero beber água e eu quero ir ao banheiro. E pastora menina lá, perseverando, e assim, gente, quem quer ser cheio do Espírito? Quem quer ser revestido? Aí a pessoa, eita, será que eu tô tão cansado? Tem gente que pensa assim. Mas o Senhor, Ele é tão bom pra gente, é tão bom. Sabe que ontem foi um mover tão bom, tão tremendo, sabe? Porque se você quer receber, se você falar assim, Senhor, eu quero o Espírito Santo, Ele vai te dar.
Sabe, se você quer ser cheio, Ele vai te encher, não tem desculpa, irmão. Você não precisa fazer nenhuma receita, você não precisa fazer nada de extraordinário, você só tem que crer, você só tem que receber, sabe? Ontem, no mesmo ambiente, eu fico impressionada, no mesmo ambiente em que as pessoas foram cheias e que pessoas falaram em línguas estranhas pela primeira vez, no mesmo ambiente tem pessoas que não receberam. Mas, Laiane, elas estavam sob a mesma atmosfera, elas estavam no mesmo lugar. Porque, amado, é aqui, ó. Você tem que querer, sabe? É fácil você falar assim, Senhor, eu quero. Eu recebo, Deus, sabe? Eu quero deixar de lado aquele irmão que está do meu lado. O Senhor, Ele tem tanta coisa para derramar sobre as nossas vidas. Ele quer dar tanto para a gente. Eu fico assim, sabe, vendo o Senhor. Tudo aquilo que Ele tem feito para nós diariamente. E quando nós chegamos em algumas reuniões, eu observo muito isso. E eu fico observando assim, Senhor, se a gente apenas crê e a gente fala, eu quero receber, o Senhor vai dar, sabe? E às vezes a pessoa, ela passa por uma vida de dificuldade, passa uma semana de tribulação, porque não consegue entender princípios, sabe? Que às vezes são pregados todo domingo aqui na nossa igreja, sabe? Por exemplo, o que eu estou falando sobre justiça própria já foi pregado aqui. O que eu estou falando sobre fé já foi pregado aqui, amados. Nós só temos que tomar posse. Amém? Então, no momento em que qualquer pessoa, sabe, que estiver sendo usado pelo Senhor, fala assim, abraça o irmão que está do seu lado, comece a declarar, fale glória a Deus, amado, dê lugar, deixe você ser usado pelo Espírito Santo, amém? Deixe o Senhor te envolver, deixe o Senhor te levar a águas mais profundas, amém? O Senhor, Ele tem coisas grandes reservadas para você. Então, o momento de romper não é amanhã, o momento de romper não é no próximo ano, o momento de romper é hoje. Você tem o que é necessário para romper, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé.